Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e eu havia gravado um vídeo, que vocês irão ver logo a seguir, falando sobre a decisão que suspendeu o decreto 9.101 de 20 de julho de 2017, que elevou as alíquotas do PIS e do COFINS, atingindo em cheio o preço dos combustíveis. E eu disse que esse decreto legislativo ele é inconstitucional. Eu faço coro com a decisão de primeira instância que suspendeu o decreto. Ocorre que, na data de ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, através do seu presidente, do desembargador Hilton Queiroz, ele suspendeu, cassou aí esta tutela provisória e validou aí este decreto, E ele fundamentou aí a sua decisão baseado em que iria aí prejudicar em muito o país, Ele coloca em sua decisão: com efeito é intuitivo que no momento ora vivido pelo Brasil, de exacerbado desequilíbrio orçamentário, quando o governo trabalha com um bilionário déficit, decisões judiciais, como a que ora se analisa, só servem para agravar as dificuldades da manutenção dos serviços públicos e do funcionamento do aparelho estatal, abrindo brecha para um completo descontrole do país e até mesmo seu total desgoverno. Essa decisão ela foi mais política do que jurídica. Se você ler as entrelinhas dessa decisão, inclusive os argumentos da Advocacia Geral da União, você vai ver que o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele concorda com o advogado-geral da União, e verificamos que essa decisão é mais política do que jurídica, porque a Advocacia Geral da União fala que se não houver este aumento dessas alíquotas, passando para o preço dos combustíveis, que o contribuinte, o consumidor que vai ser atingido, terá que cancelar todos os projetos sociais do governo. Os projetos sociais do governo serão todos aí cancelados, inclusive o Bolsa Família. Então, você vê que essa decisão é uma decisão mais política do que jurídica. Só que eu não concordo com essa decisão porque feriu a Constituição Federal. No meu entender, no meu simples entendimento, feriu a Constituição Federal. Mas mesmo assim, eu quero que você assista o meu comentário sobre esta decisão, tá certo? E depois nós voltamos para finalizar este nosso encontro neste vídeo comentando a decisão sobre este decreto presidencial. Olá, tudo bem? Mais uma vez eu aqui na tela do seu computador, do seu smartphone, e para falar de uma coisa, de uma notícia, que veio alegrar nós brasileiros, que foi a suspensão do malfadado decreto legislativo editado pelo chefe do Poder Executivo, o presidente Michel Temer, o decreto 9.101 de 20 de julho de 2017, que aumentava as alíquotas do PIS e do COFINS. Do PIS, Programa de Integração Social, e do COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A equipe econômica do governo, ela previa arrecadar uma receita adicional de 10,4 bilhões de reais com o aumento desses
tributos. Nas contas do governo, a maior parte desse valor viria da gasolina, com a arrecadação estimada em 5,1 bilhões de reais por conta do pagamento, né, que seria elevado de 79 centavos por litro relacionado ao PIS e ao COFINS. Agora, com essa determinação judicial que suspende este decreto, o repasse do tributo volta a ser o quê? 38 centavos por litro do combustível, no caso específico aqui da gasolina, que representaria um aumento maior no bolso do contribuinte, no bolso do consumidor. Foi um absurdo o governo pretender, né, elevar essas alíquotas, elevar aí o PIS e o COFINS através deste decreto. E a decisão do nobre juiz da 20ª Vara Federal de Brasília, do Distrito Federal, o Dr. Renato Borelli, foi uma decisão pautada na seguinte fundamentação: o decreto legislativo, ele feriu o princípio da legalidade tributária e feriu o princípio da anterioridade nonagesimal. E eu vou explicar para você esta decisão, por que houve a suspensão, e eu creio que será muito difícil este decreto voltar a vigorar, a não ser que o governo aí tente, através de lei, aumentar as alíquotas do PIS e do COFINS, que seria a lei, né, obedecendo todo o processo legislativo, pode muito bem aumentar essas alíquotas, mas terá que obedecer aí o princípio da anterioridade nonagesimal. E eu vou explicar para você a fundamentação dessa decisão, o porquê que a liminar ela foi concedida, né, suspendendo aí este decreto. Essa decisão ela foi dada numa ação popular. Essa ação popular ela foi proposta por um advogado, né? Eu quero até cumprimentar esse advogado, não o conheço, mas eu quero parabenizá-lo, que é o Dr. Carlos Alexandre Clonfaz, né? Este é o nome dele. Eu quero parabenizar. Ele entrou com uma ação popular, né, na qualidade de cidadão, e acabou representando toda uma coletividade, porque este decreto estava lesando o contribuinte. E esse decreto, como eu falei anteriormente, este decreto feriu dois princípios estatuídos na Constituição Federal. E no ordenamento jurídico tributário, nesse ordenamento jurídico tributário, deve ter respeito à Constituição Federal. E o artigo 150 da Constituição Federal, ele foi ferido. Principalmente o artigo 150, inciso 1, né, porque infringiu o princípio da legalidade. Este aumento de alíquota deveria ter sido por lei e não por decreto, obedecendo todo o regular processo legislativo. No caso, é uma lei federal para aumentar a alíquota do PIS e do COFINS. Deveria ser uma lei obedecendo o regular processo legislativo nas duas casas do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, para que pudesse ser aumentada essas alíquotas. E, em segundo lugar, feriu-se o princípio da anterioridade nonagesimal, né, que está previsto também no artigo 150, mas no inciso 3º, na alínea C, né, que veda a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que aumentou a exação. E combinado a esse dispositivo que eu falei,
que fala sobre o princípio da anterioridade nonagesimal, nós temos também este princípio previsto no artigo 195, que fala sobre as contribuições sociais. E o COFINS é uma contribuição social. O artigo 195, parágrafo 6º, ele preconiza lá na Constituição Federal, eu até estou com o artigo aberto aqui, fala que as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. No caso, o malfadado decreto do chefe do Poder Executivo, do presidente Michel Temer, ele foi publicado dia 21 de julho de 2017, com vigência imediata, o que implica nessa ofensa direta à anterioridade nonagesimal, frustrando aí todo o planejamento de nós contribuintes, né? Todo o planejamento nosso, de nós contribuintes, afeta o nosso bolso e fere o princípio da segurança jurídica, porque pega todos nós contribuintes de surpresa. Então, essa decisão se pautou nisso, se pautou na infringência a esses dois princípios constitucionais. Então, é isso aí. Minha gente, infelizmente, vamos amargar com a subida do preço dos combustíveis. Agora, fala-se muito em aumentar impostos. Agora, eu queria entender o porquê que o governo não diminui os gastos públicos, os privilégios que eles têm, reduzindo ali os gastos públicos. O porquê que não se reduz os gastos públicos e porquê que não se recupera o dinheiro desviado com a corrupção. Isso é que nós, cidadãos brasileiros, ficamos nos perguntando. Então fica aí esta reflexão e este meu comentário sobre a decisão de primeira instância, que ao meu ver foi uma decisão acertada, só que infelizmente eu achava que dificilmente iria se alterar essa decisão, só que eu me enganei, né? Porque a decisão infelizmente foi política e não foi jurídica. Se desrespeitou a Constituição Federal, ao meu ver, os seus artigos 150, inciso 1 e inciso 3. Os dois princípios constitucionais tributários foram desrespeitados, ao meu ver. Mas vamos ver aí o andar da carruagem. Essa ação ainda será julgada em seu mérito, essa ação popular, e vamos ver aí o final dela. Mas, infelizmente, eu creio que já há áreas de que ela seja julgada improcedente, porque aqui, infelizmente, as coisas funcionam apenas politicamente, né? Mas vamos ver os acontecimentos. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e continue curtindo o nosso canal no YouTube e o nosso blog Articulando a Legalidade.